Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Oremos. Pai eterno, nosso bendito Pai, o Senhor é santo. Obrigado por nos amar. Sabemos que o dormir é humano e o acordar depende apenas do Senhor. Obrigado por nos devolver esta grande bênção. Queremos sempre confiar no Senhor. Queremos sempre fazer a Tua vontade. Olhe para nós com a Tua santa e eterna misericórdia. Oriente no dia de hoje. Sei que muitos irmãos passaram por dificuldades ao longo da noite e alguns devem e ainda continuam passando. Oh Deus, toque o coração e a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que está aflita, que não sabe nem vê saída. Sabemos que Deus é Deus de paz. Para Ti não existe algo impossível, ó Deus eterno. Permita fazer isso segundo a Tua vontade e não a nossa. O Senhor é Deus de paz e de alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós pedimos e esperamos. Amém. Amados e amadas no Senhor Jesus Cristo, a mensagem de Deus para nossa meditação no dia de hoje foi localizada no segundo texto do apóstolo São Paulo a Timóteo, no seu primeiro capítulo, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Amados e amadas no Senhor, é sempre um prazer, é sempre uma alegria na presença de Deus quando acordamos. Esta bênção no dia de hoje não foi dada a qualquer pessoa, nem a todos. A quem neste momento deve estar a chorar porque perdeu um ente querido. A quem neste momento está feliz porque alcançou mais uma graça, porque Deus abençoou novamente. Mas também existem aqueles que são indiferentes em qualquer situação, mas ainda assim o convidamos a agradecer todos os dias ao Senhor, autor e consumador da nossa fé. O texto que acabamos de ler, prezados irmãos e irmãs, tem como autor o apóstolo São Paulo. Este texto foi escrito aproximadamente nos anos entre os anos 66 a 67 depois de Cristo, numa fase muito difícil do apóstolo São Paulo, pois estava preso em Roma. Então, apesar de estar na prisão, isto não impediu o avanço de seu ministério. Por isso convido-vos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a meditarmos no tema: o servo deposita sua confiança em Deus. Devemos depositar a nossa confiança em Deus. O apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, esteve na prisão nesta fase. Apesar de estar na prisão, nada disso lhe impediu preocupar-se com o avanço do Evangelho do Senhor para que as pessoas se salvem. E é importante aqui referir-se que enquanto ele fazia este trabalho, mesmo antes da prisão, ele teve sempre a primazia de ensinar e preparar os seus sucessores para que a palavra, o conhecimento não fique apenas com ele. E ele depositou exatamente essa responsabilidade a Timóteo, um jovem pastor, exatamente para levar a mensagem de Deus para outros lugares. Mas, nesta fase, Timóteo se calhar estava desencorajado também com as situações que o apóstolo Paulo estava a passar por causa das perseguições, por causa de alguma desgraça, pois com prisões e perseguições o apóstolo foi perdendo bens, foi perdendo outras coisas, mas apesar de perder bens, a sua fé nunca ficou abalada. A sua fé continuou inabalável em Deus. Para isso, irmãos e irmãs, nesse texto, o apóstolo Paulo diz que eu não me envergonho. Algumas vezes, quando alguém por uma outra razão é preso, outras pessoas condenam imediatamente, sem ouvir a razão, condenam. É nossa característica enquanto seres humanos. Algumas vezes nos alegramos com a desgraça dos outros, mas o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ele disse: a minha fé não está cativa. Continua e passa essa experiência a Timóteo para que ele não parasse de, apesar da perseguição, continuasse a levar a mensagem de Deus para a salvação das almas, para que as pessoas se salvem. Sim, amados e amadas,
amadas no Senhor Jesus Cristo, você já confiou em Deus alguma vez? Você já passou em alguma circunstância que, apesar de difícil, o primeiro passo que você teve é dizer que posso todas as coisas em Deus que me fortalece? Sim, é o que o Senhor hoje te ensina, tal como nós aprendemos neste texto. Nada pode nos abalar. O servo do Senhor deposita a sua confiança em Deus. Algumas vezes, quando nós confiamos, mas receamos, claro, nada acontece. Vou dar apenas 2 exemplos. Quando você tem uma necessidade, quer pedir algo a alguém, mas você hesita, não sei se vai me dar, vou ou não vou, mas parece que não vai me dar, mas vou tentar. No momento em que você hesita, quando decidir ir a esta pessoa, você ouvirá uma resposta: olha, você atrasou. Se viesses antes, eu teria lhe dado o que eu tenho para ajudar. Já dei a quem saiu, se calhar há minutos. Mas para Deus não é assim. Deus nos convida todo o tempo. A nossa fé não deve aparecer com hesitações. Sim, o apóstolo São Paulo disse: não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. E o apóstolo Paulo aqui, nesta frase, ensina-nos, ele sabia que Deus guardaria a sua alma e a alma dos convertidos através da pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo também estava certo de que Deus, para além de estar na prisão, no momento em que sabia que a morte era certa, Deus guardaria efetivamente a sua própria alma. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, o servo e a serva do Senhor deposita a sua confiança. Estamos vivendo momentos muito difíceis na nossa vida, no nosso país, mas devemos continuar a confiar em Deus. Não gostava de lhe perguntar quais são os problemas que você atravessa, mas Deus os conhece. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, não perca a confiança, pois Deus não perdeu o controle. Deus conhece até aquilo que você não informou a nenhum ser humano. Deus sabe, e quero lhe dizer uma coisa que é certa: Deus não falha. O ser humano pode falhar na sua promessa, mas Deus não falha. É importante confiar em Deus. Eu gostava de terminar contando uma história. Certa vez um empresário estava viajando de um país para o outro e no lugar do avião onde sentava, ao lado estava uma criança. Ao passarem numa fase lá ao longo do voo, havia muita turbulência. E o empresário, que em algum momento estava a comer aquela refeição que dão no avião e lendo o jornal, ele tapou o jornal e, na verdade, deixou de comer, e a criança lá olhava para o tio ao lado e sorria. Então, havia muita turbulência e aquele empresário, apesar de ter muito dinheiro, ele estava com medo de que a sua vida provavelmente teria finda naquele dia, mas a criança sorria. Depois de passar um momento de turbulência, quase a chegar à cidade, ao aterrar, já o empresário olhou novamente a criança com aquele sorriso de inocente, o empresário disse a ele: você não tinha medo naquele momento? E a criança disse: não, por que teria medo? O piloto é meu pai. Então, meu irmão, o piloto deste mundo, da nossa vida enquanto cristão, é nosso Pai. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor satisfaça todas as suas necessidades, desde que você crê e não se desvie do seu caminho, hoje e sempre. Amém.